Deduraram a Zambelli. Isso mesmo, deduraram a Zambelli. O deputado de esquerda do Partido Aliança Verde, Ângelo Bonelli, encontrou o apartamento de alto padrão, inclusive, que a Zambelli morava, em Roma, perto do Vaticano. Ele soube onde era, soube qual era o andar que ela morava, ligou para a polícia da Itália, enfim, ligou para os responsáveis, né, pela busca na Itália, dedurou onde ela estava e a Zambelli acabou sendo presa. O deputado chegou a dizer, inclusive, que ele fez o que qualquer cidadão italiano deveria fazer, né? E que ele já estava pedindo para a justiça italiana rapidamente encontrar a ex-deputada brasileira, a deputada licenciada brasileira, para já fazer a prisão e tentar ali um processo de extradição. Segundo o Ângelo Bonelli, o que ele fez foi o que alguém com cidadania italiana deveria fazer, que é prezar, né? Prezar pela justiça, diferentemente, ainda quem disse isso foi o deputado, né? E diferentemente daquilo que a própria Zambelli disse, que tendo cidadania italiana, ela estaria protegida, seria intocável no país. Se eu tenho passaporte italiano, ele pode colocar Interpol atrás de mim, eles não me tiram da Itália. Eles vão tentar me prender na Itália, talvez, né? Tentar ali... eu não acho difícil, tá? Porque todos eles têm muitas conexões na Europa. Não só conexões, mas bens também. Então eles vão tentar me prender na Itália. Mas eu não temo, porque eu sou cidadã italiana e lá eu sou intocável. A não ser que a justiça italiana me prenda. E aí não vai ser o Alexandre de Moraes, vai ser a justiça italiana. Eu tô pagando para ver um dia desse. O deputado relatou que recebeu ameaças pela internet, por e-mail, por mensagens, ameaças contra a sua vida justamente por ter feito por ter dedurado a Carla Zambelli para a polícia. A Zambelli estava foragida desde o dia 5 de junho, que foi quando saiu a sua condenação de 10 anos por invasão digital ao CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, aquele papo junto com o hacker, enfim, que invadiram os sistemas da justiça e por aí vai. O caminho, né, da fuga da Zambelli passou pela Argentina, foi até a Flórida, nos Estados Unidos, e de lá foi para Roma, na Itália, e ela chegou em Roma um pouco antes da Interpol botar ela na lista vermelha ali de pessoas foragidas. E ela chegou a declarar numa entrevista para a CNN que ela não poderia ser extraditada, que o Alexandre de Moraes não poderia fazer nada porque ela é cidadã italiana. Só que tem um ponto aqui, né? É possível extradição de alguém com dupla cidadania, segundo a lei italiana. A Zambelli foi detida, ela ficou presa, está presa numa delegacia por até 48 horas, ela vai ser julgada na Itália na sexta-feira para saber se haverá um relaxamento, né, da maneira como ela está sendo conduzida, ou se ela vai ser de fato extraditada. É interessante que, se por acaso ela for liberada, ela será monitorada de outras maneiras, com uma tornozeleira eletrônica igual o ex-parceiro dela. Mas a Itália pode de fato negar a extradição, ela pode negar a extradição, pegar o processo como foi conduzido contra a Zambelli no Brasil e reavaliar, refazer um outro processo na Itália. E essa é a esperança da Carla Zambelli. Caso ela seja extraditada para o Brasil, vai ter que cumprir 10 anos de prisão, 10 anos e 4 meses, porque já está julgado, o caso dela não cabe mais recursos. A condenação dela, para além dos 10 anos, tem também perder, né, o seu cargo de deputada e ficar inelegível. E a cientista política Priscila Lapa chega a dizer que esse caso da Zambelli coloca em jogo, coloca em xeque uma tensão entre política e justiça, porque tem a ver com, primeiro, né, uma relação internacional entre dois países em que é necessário não descumprir, né, o ordenamento jurídico de cada um deles para que a extradição aconteça e ela seja de fato consiga chegar no Brasil e assim cumprir sua pena aqui no território nacional, e que, portanto, seja um ator político que consegue ser preso, que consegue pagar por algo que fez, o que é relativamente difícil no Brasil e sempre é colocado em xeque. E, ao mesmo tempo, essa cientista política vai falar sobre como que existe uma bizarrice entre a pessoa ser condenada e, ao mesmo tempo, ainda ser uma deputada, mesmo que licenciada.
E coloca também para jogo o outro ponto que também é interessantíssimo, né? Como que casos de bolsonaristas demoram para ser julgados, demora para acontecer alguma coisa, enquanto do Glauber Braga rapidamente já teve todo o seu trânsito ali acontecendo. Ela também assinala que algumas ações do STF colocaram esse caso de um jeito mais difícil, porque, por exemplo, a devolução do passaporte em 2023 abriu margem para o acontecimento da fuga. E como que isso bota a justiça brasileira numa encruzilhada para saber lidar com esses elementos políticos. E ela ainda salienta que muitas vezes erros processuais no Brasil tendem a acabar com todo um processo judiciário. E esse papo todo faz a gente poder conduzir a uma reflexão sobre covardia, valentia e sobre também o que é coragem, o que é se impor em diferentes momentos e sobre como que geralmente o valentão ele é encoberto, preenchido por todo tipo de covardia. Antes de iniciar essa reflexão, eu recebi alguns comentários nos vídeos anteriores, tanto no YouTube como no Instagram, sobre qual material que eu uso para fazer os estudos, né? Eu costumo deixar, inclusive, um link na descrição com o material de estudo que eu uso no dia a dia. E eu uso o tablet S6 Lite da Samsung, é muito bom como tablet de estudo, ele ajuda para poder ler PDF, para ler as notícias, para deixar anotado no sistema de notas da Samsung, o aplicativo de notas é muito bom, contribui para fazer as leituras e deixar as marcações, contribui para poder fazer uma leitura de livro e fazer também fichamentos. Eu acho ele perfeito para poder carregar, ir para a faculdade, colocar as anotações do dia a dia da sala de aula, deixar as anotações de projetos. Ele contribui também bastante porque dá para salvar rapidamente as notícias em PDF, deixar aqui, ou ler online mesmo, a leitura é gostosa, é muito boa. Eu uso também um Kindle, mas mais para ler literatura de ficção, mais para ler coisas que não envolvam a necessidade de anotar, ou que não envolve a necessidade de ir até o site, mas quando envolve isso, na maior parte das vezes, né, que envolve isso, e na maior parte das vezes envolve fazer as anotações, as leituras de notícias, eu acabo usando o S6 Lite e eu vou deixar o link no primeiro comentário e na descrição, caso você queira. É um link afiliado, patrocinado, né? Então se você comprar o S6 Lite por esse link, o Colunas Tortas, que é um site, um canal, um projeto, uma rede de ciências humanas independente, também recebe um pouco, tá bom? Todo valentão tem junto consigo uma essência de covardia, porque a valentia ela é muito fácil de ser exercida em situações em que se está em maioria, em vantagem, em que se está protegido. E o uso discursivo dessa vantagem, ele pode acontecer tanto quando se está em maioria e pode se impor, é possível se impor sem sofrer consequências, como quando, ao perceber que não dá mais para se impor, se colocar como uma vítima do judiciário, uma vítima da ditadura de toga. O próprio Bolsonaro se colocou como uma vítima, o Eduardo Bolsonaro também, por sua vez, é um deputado também licenciado que atua dos Estados Unidos, querendo, por sua vez, destruir a estabilidade brasileira, também se coloca como uma vítima do judiciário, de uma suposta ditadura de toga. E essas situações são muito interessantes, né? Geralmente o valentão, ele é muito covarde. Só se garante na maioria, só se garante quando pode se impor sem nenhuma barreira. Isso é uma coisa que a gente pode levar, inclusive, para fora de situações políticas, né? Quando você lê trabalho sobre bullying, geralmente o bullier é aquele que tem toda a situação a seu favor. Não se trata só de uma situação 1 a 1, uma valentia 1 a 1. Se trata de um tipo de valentia que só acontece quando todo o resto está ao favor, quando todo o resto está protegendo. E quando chega num ponto em que não há proteção, geralmente o valentão, o bullier e por aí vai, esse tipo de pessoa geralmente se coloca como vítima. Quando recebe uma resposta, quando é agredido como resposta, se coloca como vítima de uma situação, vítima de uma pessoa agressiva, vítima de um alguém que durante muito tempo não pôde se defender, mas quando finalmente pôde, se transforma naquele que é o errado da situação. Compreender essas situações vai para além de compreender as habilidades sociais dos agentes, né? Tanto no bullying como, como na política que a gente está vendo agora, tá para além de entender as habilidades individuais de cada um.
mas está justamente num ponto onde a gente entende que há uma dinâmica específica que é construída para que os agressores sempre saiam na vantagem, para que os agressores sempre possam agredir e, quando forem agredidos, se transformem em grandes vítimas da situação. E eu fiz essa relação, né, com o bullying também, porque eu acredito que muito da política bolsonarista, da maneira de se portar em público bolsonarista, envolve um registro na linguagem do bullying. Um registro que tenta construir essa dinâmica do bullying, que tenta construir essa dinâmica em que você tem alguém que é muito corajoso, fora do sistema, e que a todo momento exerce certas violências, mas quando chega no ponto de receber uma resposta, de receber uma violência de volta, se transforma na grande vítima e pede um apelo público, uma condescendência pública, uma empatia pública, de tal maneira como até mesmo se fosse sempre uma vítima, como se fosse sempre aquele que é agredido, como se fosse simplesmente uma pessoa inocente, ingênua, que de repente sofreu uma agressão, por exemplo. Em certa medida, a gente vê isso também no campo da comédia, onde se fala tanto sobre liberdade de expressão, que na prática tem de ser a liberdade para continuar praticando bullying, para continuar praticando a agressão sem receber nenhum tipo de resposta, sem acontecer nada, sem ter nenhuma consequência. Novamente, é um registro do bullying que é praticado, uma linguagem do bullying que é reproduzida num campo que não necessariamente é o escolar, enfim, mas percebe que eu estou fazendo aqui uma analogia, uma ilustração, uma apropriação para entender a dinâmica social que é posta discursivamente e nas relações de poder também. O mesmo acontece nas práticas do MBL, de ir até manifestações de esquerda, provocar até o limite, e quando recebe uma agressão de volta, se transforma na grande vítima. O mesmo acontece com o rapaz do MBL, que foi provocar o Glauber Braga até o limite, e quando recebeu uma agressão como resposta, quando recebeu a resposta, se vitimizou e se colocou como uma vítima da situação. E tem anotação por violência doméstica. Vai na filha não, meu deputado! Vai na filha, peraí. Muito bem. Olha isso, Brasil. Deputado federal. Deputado federal. Que isso, deputado? E amanhã tá defendendo os pontos de aplicativo. É um bundão mesmo, hein? Deputado, deixa... Esse é o registro básico do bullying. Esse é o registro básico de uma dinâmica em que o agressor se coloca de tal maneira que sempre está na vantagem. Em que o agressor, com uma suposta valentia, a todo momento é covarde o bastante para não arcar com a própria situação que ele próprio coloca para jogo. E como há, em muitos graus, assim, uma certa tolerância a práticas que são provocativas, a práticas que envolvem esse bullying que muitas vezes não chega numa agressão física, a resposta tende a ser a única a receber um olhar, né, visado, um olhar que individualiza, um olhar que de fato envolve uma valoração. E a tolerância que se tem pela provocação faz com que o bullier tenha sempre um primeiro passo de vantagem. Faz com que nesse registro da linguagem do bullying se tenha na mão do agressor sempre uma certa vantagem. E talvez esse seja o tipo de coisa que é necessário para a gente olhar com muito cuidado, o tipo de coisa que é necessário avaliar com muito cuidado para saber exatamente como que as coisas acontecem e para saber exatamente que muitas vezes, quando o agressor recebe uma resposta,
O que está acontecendo é basicamente o que tem que acontecer, é o básico da convivência humana, né? Não tem como você ser simplesmente um agressor valentão e nunca receber resposta. Esse tipo de coisa dificilmente vai acontecer. E é necessário, eu acho, passar por cima de toda e qualquer condescendência com esse tipo de dinâmica. Minha gente, é isso. Me diga aí nos comentários se você acha que a Zambelli deve ser extraditada ou não. Me diz aí nos comentários se você acha que essa valentia dos bolsonaristas é justificada ou não. Um grande abraço para você, tá bom? Compartilha esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito ou inscrita. E novamente um grande abraço, até mais.